falar agora sobre o projeto Amigos de Deus. Como nós podemos ajudar as crianças a se tornarem amigas de Deus? Quando você pensa na palavra amizade, quais são as outras palavras relacionadas à amizade? Nós podemos fazer uma lista de palavras que também significam amizade, mas uma das coisas principais que envolvem a amizade é a comunicação. O amigo é aquela pessoa que você está se comunicando com ele. Se você for ver aí seu WhatsApp, quais são as pessoas que você mais fala? Devem ser seus melhores amigos. Ou quando a gente quer cortar o relacionamento com alguém, o que a gente diz? Não vou falar mais com essa pessoa, não falo mais com você. Então, amizade é se relacionar, e se relacionar está envolvida a questão da comunicação. Então é importante nós trabalharmos a amizade das crianças com Deus através da comunicação da criança com Deus. Vamos falar sobre comunhão, né? O que significa comunhão, amizade? Amizade com Deus é a constante comunicação da criança com o seu Pai Celestial. Implica em amizade, confiança e dependência. É importante que a criança tenha um tempo especial com Deus, chamado de devocional ou hora tranquila. Esse tempo devocional é um tempo separado para o encontro com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra e nós falamos com Ele através da oração. Então nós vamos trabalhar a Bíblia e oração com as crianças. E esse tempo devocional é a leitura da Bíblia e é a oração. Não é um tempo que a gente canta ou faz outras coisas, mas apenas lemos a Bíblia e oramos. A palavra de Deus nos ensina que todos os cristãos precisam de um tempo a sós com Deus. Você precisa praticar isso, você como líder, e você precisa ensinar as crianças a fazerem isso desde já. As crianças salvas precisam ser ensinadas a estabelecerem um tempo diário, todos os dias, a sós com Deus. A comunhão com Deus é básica e necessária para o desenvolvimento espiritual. Nada disso que nós estamos falando vai acontecer se a pessoa não for amiga íntima de Deus. Então é a Bíblia e a oração. Vamos falar primeiro sobre a oração. Vamos dar a definição de oração. Orar é falar com Deus. Quando nós estamos evangelizando as crianças, nós temos o tempo de oração, né, no nosso programa evangelístico, mas nós devemos tomar cuidado. Apenas o professor ora, ou auxiliar, ou aquela criança salva deve orar, porque quem ora são os filhos de Deus. Quando nós oramos, nós chamamos Deus de Pai, então você precisa estar na condição de filho para você orar. É verdade que Deus pode ouvir a oração de qualquer pessoa, Ele ouve a oração também dos ímpios, mas Ele tem compromisso com os seus filhos de ouvir a nossa oração. Então quem deve orar são os filhos de Deus. Quando nós estamos discipulando a criança, nós devemos dar uma outra definição também de oração. Orar não é só falar com Deus, mas orar é estar com Deus, baseado naquele versículo que diz: orai sem cessar. Então eu posso estar conversando com você e ao mesmo tempo estou em oração. Então a criança salva que está sendo discipulada por você, ela precisa entender que orar é estar com Deus. Ela pode estar caminhando na rua, ela pode estar falando com outra pessoa, fazendo qualquer outra atividade, mas está em oração, está em espírito de oração. Quais são as promessas de Deus para aquelas pessoas que oram? Ele diz que se a gente pedir, Ele vai dar. Ele diz também para a gente não andar ansioso por coisa alguma, mas que nós possamos contar para Deus aquilo que está nos incomodando, levar os nossos pedidos para Deus. Ele diz também na sua palavra: clama a mim e eu vou te responder. E a Bíblia também diz que os salvos, as pessoas que confiam em Jesus, vão invocar o nome dele e ele vai responder. Quantas promessas maravilhosas temos na Bíblia para poder ensinar para as crianças. Tem um texto na Bíblia que diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Podemos com confiança entrar na presença de Deus e fazer a nossa oração. Precisamos separar um tempo diário para orar. É um mandamento bíblico. Orar sem cessar, orar sempre. Ter uma atitude constante de oração, de conexão com Deus. Vamos dar para as crianças os exemplos bíblicos de oração. Todos os dias pela manhã, 2 ou 3 vezes ao dia, antes das refeições, antes de dormir. Quais seriam os locais apropriados para a oração?
em casa, na escola, na rua, e vamos usar exemplos bíblicos de pessoas que oraram na montanha, oração na praia, oração em casa, oração dentro da barriga do peixe. Podemos orar em todos os lugares, em qualquer posição, em pé, sentado, ajoelhado, correndo. Nós podemos orar sozinhos em casa, podemos orar com outros cristãos dentro da igreja. Precisamos ensinar para a criança que oração não é só domingo na igreja. Nós temos exemplos da Bíblia para compartilhar com as crianças, né, de oração no templo, de oração em casa, na barriga do peixe, na caverna, no jardim, na praia, na montanha, no terraço da casa, para a criança aprender que ela pode orar em qualquer lugar. Qual seria a postura apropriada para a oração? Qualquer posição. Qualquer posição que a pessoa fique quando orar deve ajudá-la, né, a falar livremente com Deus. Então tem várias posições. Às vezes a pessoa se sente melhor em pé, sentado, de joelho, deitado, com olhos abertos, com as mãos levantadas. Quais são os princípios para a oração? Deus responde à nossa oração, sim, mas Ele responde à nossa oração quando nós estamos bem com Ele, ou seja, quando os nossos pecados são confessados, quando nós oramos conforme a sua vontade, porque Deus é soberano e tem um domínio, Ele tem uma vontade, e nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Deus ouve a nossa oração quando nós oramos em nome de Jesus. Precisamos ensinar as crianças a falar em nome de Jesus, amém. Deus ouve a nossa oração quando nós oramos com fé. Deus ouve a nossa oração quando nós oramos por coisas específicas. Vamos ensinar as crianças a orar por questões específicas. Quais seriam os motivos de oração? Os dedos da nossa mão vão nos ajudar e podemos ajudar as crianças a lembrar. O dedo polegar nos lembra de orar por tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que é meu. Eu oro pelos meus familiares, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família, né, pessoas da minha escola, pela minha própria vida, né, tudo que é meu. O dedo apontado para cima nos lembra de orar pelas pessoas que nos ensinam sobre Deus. Os pastores, o professor da escola bíblica dominical, os missionários, os obreiros de Deus que servem a Deus, que estão no serviço do Senhor. O dedo maior nos lembra de orar pelas autoridades, aqueles que exercem autoridade sobre nós. Os políticos, o professor da escola também é uma autoridade, os policiais, os juízes, todos esses são autoridades, devemos orar por eles. O dedo anelar é o dedo mais fraco, né? Se você vê, ele não consegue nem ficar em pé sozinho. Quando você fecha os outros, abaixa os outros, ele também abaixa. E ele também não levanta sozinho, tem que levantar junto com os outros. Se você bater com força, com o dedo indicador, com o dedo polegar, com o dedo do meio, até o dedo menor, ele tem mais força do que o dedo anelar. Então o dedo anelar nos lembra de orar pelos mais fracos, pelos novos convertidos, pelas pessoas que estão doentes, enfermos, os mais pobres, necessitados. Então o dedo anelar, nós lembramos de orar pelos mais fracos. E o dedo menor nos lembra de orar por nós mesmos, por você mesmo. Você deve se sentir menor que todos. Então vamos lembrar, orar por tudo que é meu, meus familiares, meus amigos, orar por aqueles que servem a Deus, orar pelas autoridades, orar pelos mais fracos e orar por mim mesmo. Vamos ensinar então a criança a mãozinha da oração e nós devemos também incluir não só a oração, mas o respeito e o amor à Bíblia. Então, tornar a criança amiga de Deus é ensinar para ela o valor da oração e o valor da Bíblia. Respeitar a Bíblia como palavra de Deus é algo que deve ser ensinado na infância. A Bíblia é a nossa base para a nossa fé. Ela é útil para o ensino, para a exortação, para a correção, para a instrução na justiça. Ela é lâmpada para iluminar os nossos pés, nos ajudar a andar da maneira que agrada a Deus. A palavra nos protege do pecado, como diz o Salmo 119, 105. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A importância da Bíblia nós devemos transmitir para as crianças. A importância também de ouvir a palavra de Deus. Às vezes a criança não sabe ler ainda, mas ela deve ouvir a palavra de Deus. Ajude a criança a entender que é necessário escutar a palavra de Deus com o desejo de obedecer. Como devemos ler e estudar a Bíblia? Devemos providenciar
os textos que nós devemos ler em casa, qual é a porção da Bíblia ou do Novo Testamento que nós vamos incentivar a criança a ler. Por exemplo, o livro de Marcos é um livro de fácil leitura, que nós podemos incentivar crianças pequenas que já sabem ler a começar a ler o livro de Marcos. Eu, quando criança, fui desafiada a ler o livro de Salmos. Eu tinha 9 anos de idade e eu li todo o livro de Salmos. Então, é um livro bom também para ler, o livro de Provérbios. Então, ajude as crianças a ter uma leitura diária, desafie as crianças a lerem. As crianças gostam de ser desafiadas. Como nós podemos esconder a palavra de Deus no nosso coração? Através da memorização. Então, continue tendo período de memorização de versículos com as crianças e não se esqueça de dar para elas os lembretes, onde elas podem pendurar num quadro de ímã, na geladeira, e quem sabe elas podem memorizar um versículo por semana com a sua ajuda. Escreva o versículo no cartão e entregue para cada criança que é seu discípulo. Aprenda primeiro o versículo, para você servir como exemplo para as crianças, para mostrar para ela que é possível memorizar um versículo. E não só memorizar o versículo, mas saber o significado do versículo. Pense em cada palavra e qual é o significado dessa verdade bíblica. Nós devemos, então, rever o versículo com as crianças, aqueles versículos que foram memorizados. Faça revisão, faça jogo de perguntas, faça competição de qual criança que sabe mais versículos. Elas amam esses desafios. A criança está na idade da aprendizagem e ela gosta de aprender. Então, explore isso nos seus discípulos que são ainda crianças, que estão aprendendo bastante. Encoraje as suas crianças a pensar sobre o que ela está lendo e o que significa para ela cada palavra da Bíblia. Separe um tempo e um lugar reservado para você estar a sós com Deus. Você precisa ter sua vida devocional. Você precisa ser mais amigo de Deus. Fale com Ele todos os dias. Procure um lugar calmo, tranquilo, livre de interrupções, para que você tenha a sua conversa com Deus. Tenha à mão sempre um caderno, uma caneta para fazer suas anotações e prepare a atitude do seu coração enquanto você lê a Bíblia. Reflita naquilo que você leu e considere o que diz a palavra, o que isso significa, o que Deus está me dizendo e o que eu posso ensinar para as crianças. A minha oração é que Deus use a sua vida para ensinar as crianças sobre oração. Nós temos uma ideia aqui para você trabalhar com as crianças, 4 formas de nós orarmos, de nós falarmos com Deus, que forma a palavra casa. A palavra casa. Então, a primeira forma de orar seria uma oração de confissão. A segunda oração seria uma oração de adoração. A terceira oração seria uma oração de súplica, petições. E a última oração seria ação de graças, gratidão. Então, com esse acróstico, com a palavra casa, você pode explicar para a criança as maneiras de orar. Que ela confesse os pecados a Deus, que ela louve a Deus a adoração, que ela peça para Deus, que ela tenha os pedidos sempre levados a Deus e que ela aprenda a agradecer, ações de graça. Então você pode ensinar isso aqui para as crianças e também aplicar na sua própria vida esse acróstico aqui de casa, né? A confissão, nós já falamos no vídeo passado o que seria confessar. Adorar é dizer para Deus o quanto você o ama, o quanto que Ele é digno, né, de louvor, de adoração. Suplicar é pedir humildemente, falar sobre suas necessidades. E ação de graça significa que você entende, compreende tudo que Deus tem feito na sua vida. Agradeça a Deus pelo que Ele tem te dado. Agradeça a Deus o amor dEle por você. Use exemplos de lições que falam de oração. Por exemplo, Jesus orou, Moisés falava com Deus face a face, Esther, Josué, Elias, Eliseu, Daniel, Pedro. Então tem muitos exemplos bíblicos que você pode trabalhar com as crianças para desenvolver a conduta da oração. Eu vejo você no próximo vídeo.